News ao vivo, 11 horas e 7 minutos, recebendo aqui o nosso convidado, Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados. Sérgio, seja muito bem-vindo aqui à nossa programação. Boa segunda-feira, bom comecinho de semana para você. Bom dia, Felipe. Prazer estar aqui conversando com vocês. Sérgio, a gente tem visto, uma movimentação bastante indeterminada ainda em relação a tudo que está acontecendo no mundo após o atentado de Donald Trump no final de semana, e muitas especulações, muitas análises, leituras do que pode acontecer após esse episódio, principalmente no mercado financeiro, em relação à conjuntura americana, conjuntura das moedas. Eu queria entender um pouco da sua leitura, da sua visão do que está acontecendo, o que a gente pode esperar da dinâmica dos mercados ao longo dessa semana, ao longo dos próximos meses, diante desse cenário pós-atentado de Donald Trump. Olha, Felipe, eu acho que do ponto de vista econômico, no curto prazo, não muda tanto, porque depois do debate já havia uma possibilidade muito forte, muito grande da vitória do Trump no final do ano. Então isso já estava na conta de certa forma e é o que provavelmente a gente vai ver acontecer. Esse atentado de sábado sobe, aumenta um pouco a probabilidade, talvez estava em 60%, agora a gente está falando de 65%, 70% de chance do Trump ganhar. E o que vai mudar preço com mais intensidade, olhando para frente, talvez mais para o final do ano, quarto trimestre, especialmente 2025, é o que efetivamente o Trump vai fazer se ele ganhar, na parte econômica. Porque há muita dúvida nesse momento, no caso americano, de um país que está com déficit fiscal extremamente elevado, está na casa de 7% do PIB, a dívida pública está na casa de 100% do PIB, subindo nos próximos anos, e precisa ser feito um ajuste fiscal que muito dificilmente vai ser feito na estrutura de gastos e vai precisar ter algum ajuste acontecendo na arrecadação. Agora, a gente tem um candidato que está falando a todo tempo que vai cortar imposto, ao invés de subir ou fazer algum ajuste fiscal por esse lado. Então, essa incerteza em relação a como o Trump vai lidar com a questão fiscal nos próximos anos, especialmente chegando próximo à eleição, e com resultado eventualmente favorável ao Trump, e as primeiras sinalizações de equipe econômica, de primeiras ações, acho que aí o mercado pode começar a ficar um pouco mais estressado. E aí a gente vê uma precificação maior, especialmente em taxas de juros, as taxas longas podem subir mais por conta disso, isso já está acontecendo de certa forma agora, e alguma pressão cambial também podendo acontecer nesse cenário. Então, assim, acho que por agora não muda tanto, mas a sinalização em relação ao que o Trump vai fazer certamente vai começar a colocar um pouco mais de preço no final do ano. Sérgio, Paula Moraes falando contigo agora, obrigada pela sua presença. Diante deste comportamento, inclusive, que você detalha muito bem, a gente consegue até mesmo fazer, de repente, uma comparação ali do comportamento da economia dos Estados Unidos, que tem sido cada vez até mesmo mais parecida com a América Latina. A gente tem visto episódios de aumento de juros, causas de incertezas fiscais pesando bastante. A gente sabe que não só, especificamente, uma preocupação em relação ao republicano ali, vindo a vencer as eleições por causa da questão interna ali de aumento desse risco fiscal. Tem também, Biden também teve em alguns momentos o mercado acabou tendo essa mesma leitura, mas a gente consegue enxergar taxa de juros por causa de incertezas fiscais, enfraquecimento do câmbio. Dá para fazer uma comparação em relação à economia americana e às economias da América Latina? Bom dia, Paula. Paula, totalmente. Eu tenho brincado que é justamente isso. A América Latina, o sonho antigamente era da América Latina ficar mais próxima do que é os Estados Unidos, mas a gente está vendo hoje o contrário acontecer, Cada vez mais os Estados Unidos, do ponto de vista econômico, se parece com as dificuldades que a América Latina vivencia, especialmente na questão fiscal e na questão política. Essa polarização que a gente está vendo agora acontecer com intensidade nos últimos 20 anos, com mais força, é muito paralisante. Do ponto de vista do que os Estados Unidos precisam fazer de mudanças políticas e econômicas, especialmente, tem um entrave muito grande aí vindo pela frente, que é algo que a gente está acostumado a vivenciar na América Latina. Agora, mais importante talvez do que a questão da paralisia política que a gente está vivenciando agora, e vai ser um elemento preocupante para frente, a consequência econômica talvez é nova para os Estados Unidos. Essa questão fiscal nunca foi tão grave como a gente está vendo agora, como foi em outros momentos no passado. Você tem uma dívida que está elevada, você tem um déficit que está elevado, os juros
tão elevados nesse momento, e boa parte, especialmente olhando para frente, a pressão de juros de longo prazo é por conta desse fiscal pressionado nos Estados Unidos. E se no passado a gente viu os Estados Unidos conseguindo se movimentar do ponto de vista político para fazer esse ajuste fiscal acontecer, agora a gente está vendo muita dificuldade disso acontecer no futuro. Então, nesse sentido, a gente de fato está ficando muito parecido, né? Os Estados Unidos estão ficando muito parecidos com a gente, e isso é um problema, porque a gente, de certa forma, soube lidar, a gente sempre lidou, de certa forma, com essas questões aqui na América Latina, mas sempre foram questões que, na verdade, prejudicaram o nosso crescimento de longo prazo, né? O crescimento estrutural das economias aqui da nossa região. No caso americano, isso pode se tornar um impeditivo no futuro. Então, é uma discussão que vai ser muito importante a partir do ano que vem, infelizmente. Nosso fiscal, viu, Sérgio, tentando